A chegada do primeiro filho muda completamente a rotina de um casal. Com a chegada do segundo filho, nem tanto. Afinal de contas, o casal já está adaptado à rotina com uma criança. Mas para uma pessoinha, realmente essa mudança vai provocar um impacto extremamente pesado. Afinal de contas, o irmãozinho mais velho vai ter que dividir a atenção dos pais, os brinquedos, o espaço, enfim. Muita coisa pode acontecer na cabecinha dessa pequena pessoa e você que é pai, você que é mãe, precisa estar ali para dar o suporte necessário para que tudo seja contornado. E pode sim ser contornado com muito amor e atenção. É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Primeiros Passos. Então, vamos planejar a chegada do segundo filho? Fique com a gente! Um turbilhão acontece na cabeça de uma criança quando ela descobre que vai ter um irmãozinho. Pois é, às vezes ela até volta a ter comportamentos que já haviam sido superados na infância, como por exemplo fazer xixi na cama. Mas o que essas crianças querem mesmo é chamar a atenção dos pais. E claro, os pais vão precisar ter muita paciência para lidar com essa situação. Veja aí. Se muitas crianças terminam mudando o comportamento com a chegada do irmãozinho, do segundo filho, pelo menos esse problema Cristiane não enfrentou. E no seu caso, pelo menos, foi justamente o contrário, né? Isso aí. Aqui em casa era tão esperada a chegada desse segundo filho que quando ele finalmente chegou, a paz reinou. Acho que tudo que faltava na minha casa chegou com o Emanuel. Então, o primeiro filho, né, o Luiz Augusto, ele queria muito um irmão. E apesar dele ser 10 anos mais velho que o irmãozinho, ele fica assim, ó, como vocês estão vendo, brincando o tempo inteiro, os dois. e ajuda ele, dá banho nele, veste ele para ir para a escola. É super parceiro, sabe? Eles fazem tudo juntos. Não se desgrudam, né? Não se desgrudam. E é muito engraçado, porque são duas gerações praticamente, assim, né? Mas o Luiz Augusto, ele desce, literalmente fica no chão e volta a brincar de Superman, Homem-Aranha, sabe? De bola, de futebol. E para o pequenininho, o Emanuel, o irmão mais velho é o super-herói dele, né? Então ele fala que vai comer para ficar grande que nem o irmão, quer ser forte que nem o irmão. Então eles são super parceiros. Ou seja, não tem nenhuma cena de ciúmes, de achar que, por ser o caçula, ele tá sendo mais protegido, ele não tem isso? Na verdade é o contrário. Quem tem um pouquinho de ciúme ainda é o Emanuel, o pequeno. O pequeno. O pequeno manda no mais velho. O pequeno bate no mais velho às vezes. Ele, na verdade, ele é o rei da casa e ele sabe disso, né? Então a gente paparica ele. De vez em quando, ele é que tem um pouquinho de ciúme do mais velho. Entendi. Bom, e o mais velho, Luiz Augusto, como foi quando chegou, né? Quando o Emanuel chegou, como foi a reação dele? Quando o Emanuel finalmente chegou em casa... Oi, Irmão, foi para o saque e eu caí. Irmão, tem cuidado, não deixa ele cair. Lá de novo. Eu caí. Tá, cuidado para não cair. Tá certo. Então vamos lá. Bom, então quando o Emanuel chegou, né? Como foi a reação, né, do Luiz Augusto, que é o irmão mais velho? Nossa, o Luiz Augusto sonhava tanto em ter um irmão, queria tanto ter um irmão, que quando o Emanuel finalmente chegou em casa, a primeira vez que o Luiz Augusto viu o Emanuel, ele quase desmaiou de tanta felicidade, de tanta emoção. Ele chorava, ele não se continha. Foi uma coisa muito linda, foi uma coisa muito linda. E a identificação dos dois é muito grande. Exatamente pela distância de idade, eu já pensava uma forma deles estarem mais juntos, deles estarem mais aproximados. Então, assim, eu procuro que eles estejam sempre juntos e promover essa união.
Mas era uma preocupação para você quando você foi ter, enfim, você teve o primeiro, queria ter o segundo, que foi demorando, né? Você foi tentando ter filho e não conseguia. Isso. Mas você tinha essa preocupação, eita, como é que ele vai reagir a esse segundo filho? Será que ele vai ter ciúme? Será que eu vou ter problema com isso? Era uma preocupação? Com certeza, porque eu tenho muitas amigas que passam esse problema. Eu poderia te citar aqui, que eu não vou fazer isso, várias amigas, primas, assim, e que aconteceu isso, em que a chegada do filho mais novo causou muito transtorno, né? O filho mais velho ficou com problema na escola, ficou procurando chamar atenção, começou a fazer mais bagunça do que fazia, ficou meio rebelde. E eu tinha muito medo que isso acontecesse. Então eu sempre fui procurando incutir essa união. Desde antes do Emanuel chegar, eu já falava para o Luiz Augusto que ele ia ser o irmão mais velho, que ele ia ser o exemplo, que tudo que ele fizesse o irmão ia copiar, que ele ia ter que proteger o irmão. Então tudo isso já para ele se sentir responsável, parceiro e fazendo parte. Então você acha que esse foi o segredo? Com certeza. Esse é o segredo. É incluir, é fazer o irmão mais velho perceber que ele é super importante para o filho e não que o filho vai tomar o espaço dele, mas que ele vai ser o exemplo, vai ser o herói, né, do menorzinho. Bom, agora eu tô aqui com o Luiz Augusto, né, que a gente tava falando dele até agora, mas eu quero saber de você, né? Sua mãe tava dizendo que você não tem ciúmes do seu irmão, que vocês estão muito bem. Ou seja, realmente assim, você não tem nenhuma pontinha de ciúmes? Não. Não? Sinceramente, não. E você acha que por quê você não teve esse sentimento? Porque, assim, eu sempre esperei ser um exemplo, assim, para alguém. Aí quando eu soube que a possibilidade de um irmão mais velho ser um grande exemplo para um irmão mais novo, eu sempre esperei por isso. Aí quando eu vi Emanuel, eu notei que eu poderia inspirar alguém a ser ele mesmo. Sinceramente, eu queria deixar Emanuel a minha imagem, mas depois eu percebi que eu queria transformar Emanuel na sua própria imagem. Entendi. Ou seja, então, aqueles momentos de achar assim, que por seu caçula, que os seus pais estão bajulando mais ele do que você, isso você não... Não, não tive, assim, todo irmão mais velho deve ter aquele momento que o irmão mais novo fica em vantagem por ser irmão mais novo, mas eu nunca fiquei, assim, irritado por ele ser o irmão mais novo. E meu irmão, eu nunca tive ciúmes dele, teve aqueles momentos de raiva quando ele me bateu, mas eu sempre depois perdoei ele e voltei a amar ele. Ama muito ele? Muito. E quem vai nos ajudar a compreender esse tema é a psicóloga Ana Cleide Moreira, que está aqui conosco. Ana Cleide, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Primeiros Passos. Explica pra gente como é que a criança recebe a notícia de que vai ter um irmão. Como é isso na cabeça dele? Então, Mirna, você falou uma pergunta interessante. O que passa na cabeça? A gente que é da área da TCC, ou seja, terapia cognitivo-comportamental, a gente foca muito na questão do pensamento. O que passa na sua cabeça nessa hora? Então, qual é o primeiro pensamento que chega na cabeça de uma criancinha quando sabe que vai ganhar um irmão? O primeiro pensamento vai chegar alguém que vai roubar meu lugar. Né? Então, esse pensamento vai conduzir a um sentimento, que é tristeza. Poxa, eu vou perder espaço, meus pais não vão mais olhar tanto para mim, eu vou perder meus brinquedos e o meu quarto. Então, vem um sentimento de perda, né? E o comportamento vai digerir, aí vai depender da quantidade de estímulos que essa criança tem, de como essa criança é criada, da segurança que essa criança tem. E aí a gente vai ver como é que ela vai refletir esse pensamento e esse sentimento. E o ideal, então, seria preparar o terreno? Como é que as famílias devem se preparar para isso? Sim, preparar. Como tudo, eu acho que tudo tem que ser bem pensado, bem planejado. Então, assim, a mãe sabe que está grávida, descobriu que está grávida. Ou então está pensando em engravidar. Eu acho que desde aí já começa a falar com a criança, incluindo ela naquilo. O que é que você acha de um irmãozinho? A mamãe está pensando, papai, de uma irmãzinha para você, de um irmãozinho. O que é que você acha de mais uma pessoa que você vai brincar quando crescer? Então, assim, aquela criança ela precisa se sentir importante, ou seja, alguém pensou em mim, né? Está me perguntando, ela vai ter que opinar, vai precisar opinar. Então, e aí a mãe vai tentando ganhar dela uma resposta positiva, é claro. Né? Doutora, em relação
a hora de contar? A mãe deve contar sozinha? Os pais devem contar? Como é que deve ser essa abordagem? Então, depois que passou todo esse processo de convidar a criança para opinar, perguntar a opinião dele, então descobriu que a barriga está aparecendo, agora eu tenho que contar, os dois, o pai e a mãe devem chegar e dizer, olha, a gente tem uma notícia para te dar, lembra que a gente naquele dia falou sobre tal coisa, sempre que a gente perguntou para você, se você queria um irmãozinho, a gente estava querendo, então, conseguimos, eu estou grávida, mamãe está grávida, vai chegar um irmãozinho para você, que legal, olha só, e a gente vai precisar muito de você. Então, incluir essa criança em todo esse processo. Mostrar os aspectos positivos de ter um irmão é uma forma também de receber melhor? Por exemplo, você vai ter uma companhia para brincar. Sim. Você não vai perder brinquedos, você vai ter uma companhia, vai ganhar mais brinquedos, mamãe vai comprar por 2. Sim, Às claro, vezes, né? claro. Então, assim, trazer os aspectos positivos é importante, né? Embora a gente saiba que no futuro vai ter coisas negativas também, Claro. vai ter a birra, vai ter a confusão, vai ter um ganhando, né, mexendo no espaço do outro. Mas nesse momento, realmente, mostrar esse lado positivo, veja só, vai ser legal, você não vai perder o amor, sabe? Você vai ter mais uma pessoa, a mamãe ama tanto você que quer outra pessoa para dividir a vida com você, né? Então, introduzir dessa forma, eu acho que é a forma mais saudável. Então, é muito natural que aconteça o quê? O ciúme, né? O ciúme, a gente precisa entender que o ciúme é um sentimento natural e normal demais. Eu diria até que seria um pouco anormal uma criança não sentir nada. Poxa, o que é que aconteceu, né? Que falta de sentimento é esse que ela não está expressando? Está escondendo alguma coisa. Porque existem vários tipos de ciúmes, o ciúme dissimulado, né? O ciúme bem fingido. A criança faz de conta que não está com ciúme, mas está ali pelos cantos, está se isolando. Pois é, e quais são esses comportamentos que os pais podem perceber que a criança está sentindo pelo fato de ter um irmão? Pois é, então assim, aconteceu o processo, a criança está sabendo que vai ter um irmão e de repente começa a apresentar comportamentos diferentes do que ela apresentava antes, tipo, eu começo a chorar sem motivo aparente, eu começo a querer pedir chupeta de novo, nem tomava mais gagal, mas agora eu quero minha chuquinha de novo, de repente começa a ficar irritado ou não quer mais ir para a escola. Por que essa criança não quer mais ir para a escola? Se está tudo normal. Alguma coisa está acontecendo, ou seja, ela não quer deixar os pais, ela não quer desapegar, porque ela tem medo de quando voltar já ter alguém ali. Ana Cleide, como é que deve ser a participação dessa criancinha durante a gestação da mãe? Porque muitas vezes falou que a criancinha vai ter o irmãozinho, a barriga da mamãe, como você mesma falou, não está crescendo e a criança só vai percebendo realmente quando já está com uma barriga protuberante, realmente. Mas como deve ser a inclusão dessa criança na gestação? Pronto, então, eu diria que seria quando essa barriga está aparecendo, porque a criança vai perceber. E a mãe vai dizer, tá aqui o seu irmãozinho, né? Seu irmãozinho tá aqui, ou sua irmãzinha, a gente não sabe, pode ser um irmãozinho, pode ser uma irmãzinha. Vem cá, vem falar um pouco com ele. Então você vai incluir, sabe? Esse momento é um momento de muita fragilidade para a criança. Porque a criança, a mãe, muitas vezes, quando ela não tem a percepção do que isso pode provocar, o que é que vai acontecer? A mãe vai ficar ali tão empolgada às voltas com aquela gestação, com os enjoos, com preparativo, com barriga, e aí esquece às vezes a criança de lado. Então essa criança ela precisa ser, sabe, incluída nesse processo. Vem cá, vem falar com teu irmãozinho, ele precisa. Sabia que ele já escuta a gente? Então... Ana Cleide, quando esse comportamento ainda resistente ao irmãozinho, até que ponto esse comportamento pode ser considerado normal? Quando os pais devem parar e encarar isso como um problema sério e buscar ajuda profissional? Em que momento? Sim, então assim, é difícil precisar o momento. Algumas crianças passam a gravidez inteira apresentando isso, outras crianças apenas no finalzinho, quando vê que a mãe já está realmente pesadona, que já não está mais dando conta de brincar com ele ou de fazer as atividades que fazia antes. Então, às vezes, vai até aí. E às vezes, quando nasce, muda muita coisa ou não há uma regra. Tem criança que quando vê a carinha do irmão se transforma, tem criança que quando vê a carinha do irmão, acentua aquilo ali, né? Então, imagine só a ambivalência dos sentimentos. Eu amo e odeio. Por quê? Eu amo meu irmãozinho que está ali, bonitinho, gracinha, indefeso, chorando, olhando para mim com aquele olhinho, mas ao mesmo tempo eu tenho raiva porque ele está roubando a minha mãe de mim,
Sabe? A minha mãe está dedicada a ele, meu pai está dedicado a ele, agora vovó, vovô, a babá, todo mundo fala no bebê. Então, isso também tem que ser preparado. E você tocou num ponto importante que é compartilhar. A gente sabe que filhos únicos, eles realmente ficam um pouco mais egoístas, né? Os pais, muitas vezes, até fecham um pouco os olhos para aquilo, ou então não percebem muito, não dão muita importância àquele comportamento do filho, porque só realmente percebe quando está diante de outras crianças. Sim. Sabendo desses comportamentos, os pais devem treinar a partilha, sabendo que vai chegar um irmãozinho? Sim. Na verdade, eu acredito que essa partilha deve ser treinada assim bem antes, né? Antes de essa mãe engravidar, de vir um segundo filho, essa criança precisa aprender a compartilhar na escola, na creche que ela começou, com os priminhos. Nada é só nosso, né? A gente vive em sociedade, então a gente tem que aprender desde muito cedo a compartilhar, né? A dividir o que é nosso, para que a gente também receba um pouco o que é do outro, né? Ana Cleide, e aí? Mudanças bruscas na vida daquele filhote, né? Antes da chegada do irmãozinho, vale a pena? Para nenhum de nós é bom mudanças bruscas, né? Nenhum de nós a gente gosta dessa coisa, né? Então, assim, a gente gosta das coisas organizadas, de uma certa rotina. Então, quando aquilo é mudado bruscamente, principalmente para uma criança, como é que ela vai, qual o tempo que ela vai ter para digerir aquilo que ontem era daquele jeito e hoje não é mais, né? Ontem acontecia tudo dessa forma e agora não acontece mais. Então, essa mudança ela tem que ser feita progressivamente, gradativamente, né? Coisas novas sendo inseridas naquele contexto, coisas sendo tiradas daquele contexto, porque aquela criança precisa ir se acostumando com aquela nova situação, sabe? É importante também potencializar, por exemplo, as conquistas desse filhinho mais velho. Isso a gente chama de momentos. reforçamento, a gente chama isso de reforço positivo. Então, quanto mais eu reforço aquele comportamento adequado do meu filho, mais eu vou garantir que ele faça aquele comportamento mais vezes. Ah, entendi. Tá? Porque todo mundo gosta de um elogio, elogiar, né? Então, se eu digo, poxa, que legal, você conseguiu, e agora que bom, vamos pro cinema hoje só porque você conseguiu tal coisa, então vou premiar aquela criança, não com uma coisa material, mas olha, a gente vai sair agora para tomar sorvete, porque agora você não faz mais xixi na fraldinha, virou um rapazinho, virou uma mocinha, então, poxa, eu adorei isso, então amanhã eu não vou fazer de novo. Então a gente vai reforçando. É arbitrário? Não, não é arbitrário, porque a gente está tentando adquirir um comportamento novo. À medida que a gente adquire, a gente vai deixando de fazer aquilo e vai passando a fazer outro. Mas eu digo muito aos pais que o reforço ele tem que estar sempre presente na vida da criança, sabe? Mais importante do que punir. Muito mais importante. Certo. A gente vai a um pequeno intervalo, mas não sai daí não. O papo tá bom, né? Pois é, tem muito mais no segundo bloco. A gente vai falar também de finanças, é isso mesmo. Afinal de contas, chegada de um outro filho aumentam também as despesas domésticas e os pais precisam se preparar um pouquinho para essa mudança. Então não sai daí não, que a gente volta já.